Olá, minha gente, tudo bem? Esse vai ser o nosso terceiro vídeo sobre psicossomática e vamos encerrar por enquanto com este assunto. Talvez futuramente a gente volte a falar mais, sobre esse tema tão importante. No vídeo de hoje, que é a terceira parte do assunto, do tema sobre psicossomática, teremos muitos aspectos importantes para serem conhecidos, principalmente o tratamento, a psicoterapia. Só um minutinho. Então, voltando, É muito importante esse vídeo para mais esclarecimentos e conhecimentos sobre a psicossomática que acontece com todos. Todos, temos e não sabemos que temos. Por isso esse propósito que eu tenho de levar informação e conhecimento, porque muitas pessoas não sabem o que acontece na saúde delas, Então são assuntos para refletir, para conhecer. Então vamos lá. Quando estamos em perfeita harmonia, a saúde e a vitalidade fluem em nós inesgotavelmente, por todo o nosso organismo e por todo o nosso ambiente. Ao rompermos o equilíbrio das energias de nosso ser, tudo que vivia em seu respectivo lugar passa a invadir espaços alheios, como forma de desarmonia. Sabemos então que os supostos inimigos invisíveis não são verdadeiramente nossos inimigos, e sim seres que permanecerão em seu ambiente se mantivermos a necessária harmonia e tranquilidade em nossos corações. Somos parte do ecossistema de tudo o que vive ao nosso redor. E nos comunicamos com todos os seres pelo inconsciente coletivo, Jung, Carl Gustav Jung. Por isso, podemos alterar nossa saúde e o nosso ambiente. Somos partes de todo esse ecossistema que é a nossa vida, o nosso mundo. A nossa mente ou a energia do nosso pensamento age de forma semelhante ao ímã. Ao pensarmos em determinada coisa, os átomos emitidos pelo pensamento em uma frequência sutil transformam-se em vibrações contínuas, onduladas ou fragmentadas, que alcançarão mais cedo ou mais tarde o alvo pensado, Ou seja, o órgão do nosso corpo. Tratamento, A psicossomática afirma que nossos problemas precisam ser pensados, analisados, elaborados na nossa mente para não se manifestarem fisicamente como doenças. A somatização é um problema da mente em que a pessoa apresenta múltiplas queixas físicas, localizadas em diversos órgãos do corpo, como dor, tremores, falta de ar, mas que não são explicadas por nenhuma doença ou alteração clínica. Geralmente, uma pessoa com doença psicossomática está
frequentemente em consultas médicas ou pronto-socorros devido a esses sintomas, e o médico costuma ter dificuldade em encontrar a causa. Essa situação também é chamada de transtorno de somatização e é comum em pessoas ansiosas e depressivas. Por isso, para o adequado tratamento, é fundamental realizar a psicoterapia com o psicólogo. Além do acompanhamento com o psiquiatra, que poderá indicar medicamentos como antidepressivos e ansiolíticos para ajudar a aliviar os sintomas. Gente, todas as vezes que nós falamos em psiquiatras e em psicólogos, nós lembramos que as pessoas, de um modo geral, não todas, né? Ainda bem, mas muitas pessoas possuem preconceitos contra essa área, né, da saúde. Acham que psiquiatra e psicólogo são somente para quem tem doenças mentais. Isso não é verdade. Essa semana eu estive conversando com um médico psiquiatra e ele me falou: infelizmente ainda tem muita gente com preconceito. E essas pessoas adoecem mais, muitas vezes estão muito adoecidas, mas se recusam a ir a um psicólogo ou a um psiquiatra com medo de que sejam diagnosticadas com alguma doença mental. O que nós precisamos entender é que não é assim. O psiquiatra, ele atende sim e faz diagnóstico de distúrbios mentais. O psicólogo também atende e faz diagnósticos de doenças mentais. Mas só se a pessoa tiver esse problema, tá? Então, não quer dizer que se você for, o médico vai te diagnosticar com um problema, uma loucura, uma esquizofrenia, uma psicose. Não. Esse psiquiatra com quem eu falei, ele disse que atende muitas pessoas que não têm nenhum problema mental, mas simplesmente estão passando por uma etapa da vida difícil, né? O psicólogo, a mesma coisa. O psicólogo, a maioria dos pacientes nossos são pessoas que só precisam de orientação, de apoio emocional, de esclarecimento, de desenvolvimento da autoestima, precisam se autoconhecer. Isso não quer dizer que elas estejam loucas, não. De forma alguma. São muitas pessoas que às vezes estão enfrentando um relacionamento difícil com seu parceiro e precisa da ajuda de um profissional. O que precisa se entender é que psicólogos e psiquiatras não atendem somente pessoas que têm loucura. Até porque, geralmente, quando a pessoa tem esses problemas, elas têm, antes de ir no médico psiquiatra, elas têm um surto psicológico, né? Tem uma crise. Então, o único médico que pode tratar é o psiquiatra, né? E, geralmente, ele indica que se faça também a psicoterapia com o psicólogo, porque o psiquiatra só passa a medicação. Mas a pessoa precisa trabalhar aquele problema que está causando aquela problemática no paciente, né? Então, uma das coisas mais difíceis da gente combater é o preconceito. Porque o preconceito, essa ideia
de que o psicólogo e o psiquiatra só atendem pessoas loucas é um preconceito muito antigo que está arraigado nas pessoas. Mas, gente, basta ter mais informação e conhecimento para entender que não é assim. Não tenha medo de ir a um psicólogo, não tenha medo de ir a um psiquiatra, nem ao psicanalista. Muitas pessoas vão somente para ter qualidade de vida, sabe? Para sentir bem-estar, para ter autoconhecimento, para saber o que está acontecendo com elas. É muito diferente de você ter uma psicose, uma esquizofrenia. E outra, não tenha medo, porque as pessoas que têm doenças mentais e se tratam corretamente com esses profissionais, elas ficam otimizadas. O que é ficar otimizado? É ter como resultado do tratamento uma vida ótima, plena, saudável. É conseguir trabalhar, né, e fazer todas as suas atividades como se você não tivesse a doença. Porque hoje em dia a medicina tem remédios muito eficazes para todos os tipos de problemas mentais, para as pessoas que têm, né? Hoje em dia, quem tem psicose, quem tem esquizofrenia, fazendo tratamento direitinho, pode levar uma vida normal, pode voltar a trabalhar, sabe? E não sentir mais nada, e se curar. Quantos casos a gente vê de pessoas que tiveram esquizofrenia, se trataram corretamente e estão completamente curadas, graças à nova geração de medicamentos ansiolíticos, antidepressivos, antipsicóticos. Muita gente procura psicólogo porque tem insônia, ou psiquiatra, por qualquer tipo de outro distúrbio. Então, é muito importante tirar esse preconceito, porque quando a pessoa tem preconceito, se ela tiver algum problema de depressão, por medo de ir ao psicólogo ou ao psiquiatra, ela vai negar que tenha. Ela vai dizer, eu não possuo isso. E foge. Com medo de quê? Sabe? De ser diagnosticado. E se for, há tratamento para tudo. Para tudo. E você terá uma vida normal. A medicina evoluiu muito. Não podemos ter aquele mesmo pensamento da Idade Média. Temos que nos atualizar com conhecimento e buscar ter saúde plena, saúde física e mental. Então vamos abrir a mente, deixar o preconceito de lado e parar de sofrer, porque quem tem preconceito sofre, adoece, morre mais cedo, pelo simples preconceito de não buscar ajuda com medo de que vá. Às vezes a pessoa até busca um psicólogo, como esse que eu estava, aliás, um psiquiatra, como esse com quem eu conversei recentemente, e ele diz assim, olha, a pessoa vem, faz o tratamento, sente uma melhora, mas no começo, geralmente ela fica com medo. Ela faz o tratamento com medo de ficar doente, né? Mas o tratamento é exatamente o contrário, é para melhorar a saúde da pessoa. Então, meus amigos, vamos tirar o preconceito da mente e vamos cuidar mais da nossa saúde, do nosso bem-estar. A gente pode viver com mais qualidade de vida, certo? Então,
Os transtornos de somatização. É comum em pessoas ansiosas e depressivas, mas não somente nessas, tá? As que não são ansiosas e depressivas também podem ter, né? Então, os sintomas, vamos falar dos sintomas psicossomáticos mais comuns. Cada pessoa pode manifestar fisicamente as suas tensões emocionais em diferentes órgãos, podendo simular ou piorar muitas doenças. Os principais exemplos: no estômago, dor e queimação no estômago, sensação de enjoo, piora de gastrites e úlceras gástricas. No intestino, prisão de ventre ou intestino solto, né? Na garganta, sensação de nó na garganta, como se tivesse alguma coisa sufocando, né? Irritação, irritações mais fáceis, constantes na garganta e nas amígdalas, garganta irritada, né? E amidalite. Nos pulmões, sensação de falta de ar e sufocamento, podendo simular doenças pulmonares ou cardíacas. Músculos e articulações. A pessoa pode sentir tensão, contraturas e dores musculares. Doenças psicossomáticas, tá? No coração e na circulação. A pessoa pode sentir sensação de dores no peito, que pode até ser confundida com infarto. Além de palpitações, surgimento ou piora de pressão alta. Nos rins e na bexiga, sensação de dor ou dificuldade para urinar, que pode imitar doenças urológicas. Estamos falando de psicossomática, que causa esses sintomas físicos, né? Na pele, coceira, ardência, formigamento. Na região íntima, piora da impotência e diminuição do desejo sexual. Dificuldade para engravidar e alterações do ciclo menstrual. Tudo isso pode ser causado por psicossomática, né? Por processos mentais, emocionais, dos pensamentos que causam essas doenças. No sistema nervoso, crises de dor de cabeça, enxaqueca, alterações da visão, do equilíbrio, da sensibilidade, como dormências e formigamento, e da motricidade, que é o movimento, né? Podendo simular doenças neurológicas. Como é feito o diagnóstico? O diagnóstico de uma pessoa psicossomática deve ser feita por um psiquiatra, por um psicólogo ou por um clínico geral, ou outros especialistas como um clínico geral, né? Porque excluem a presença de outras doenças através do exame físico e de laboratório. Ou seja, o clínico geral e o psiquiatra, que são do ramo da medicina, eles podem excluir doenças através de exame físico e de laboratório, né? No caso que sejam excluídas essas doenças, que a pessoa não tenha doença física, aí os médicos encaminham para o tratamento com o psicólogo. Então, a presença dos principais sintomas ajuda a identificar o problema. E são coração acelerado, tremores, boca seca, sensação de falta de ar, nó na garganta, e podem ser mais ou menos intensos de acordo com piora ou melhora do estado emocional de cada pessoa. Para confirmar esse transtorno, o médico irá identificar na sua avaliação cada pessoa, né? Ele vai verificar a existência de pelo menos 4 sintomas,
sendo que os mais comuns são os gastrointestinais, os que imitam doenças neurológicas ou que afetam a região íntima. Tá? Agora nós vamos falar sobre a psicoterapia na linha psicossomática. Todas as vezes que eu falo em psicoterapia, vocês já sabem que é o tratamento com o psicólogo, né? Então, a psicoterapia na linha psicossomática é uma área de estudo da psicologia que cuida da comunicação entre a mente e o corpo. O corpo, infelizmente, adoece através das emoções psicológicas. A doença psicossomática se debruça sobre o seguinte ponto: o quanto a nossa mente influencia na nossa saúde corporal. Já a somatização é quando o indivíduo, de tão abalado psicologicamente, começa a manifestar sintomas e desequilíbrios corporais, mesmo que após alguns exames clínicos nada seja detectado. Nestes casos, normalmente, trata-se de sintomas psicológicos ou psiquiátricos. Nos últimos anos, começou a circular entre a classe médica e a classe de psicoterapeutas o conhecimento de que o nosso cérebro e nossa mente comandam a nossa saúde. Então, minutinho. O corpo também interfere na mente? Indubitavelmente, uma doença física causa sofrimento mental no paciente. Por exemplo, uma pessoa que era saudável, de repente ela é diagnosticada com uma doença física grave. Ao tomar conhecimento dessa doença, a pessoa começa a ter depressão, além do sofrimento físico e biológico. Um outro exemplo: quando alguém é afastado muito tempo da sociedade, né? Por exemplo, o indivíduo pode apresentar quadros de depressão, merecendo, além de acompanhamento médico, o tratamento psicoterapêutico. Qual é o objetivo do sintoma físico? Ao se manifestar no corpo físico, através de uma dor, por exemplo, o corpo dá um sinal de alerta ao indivíduo para que ele foque em si mesmo. É como se fosse do próprio corpo isso, sabe? Da própria natureza da gente, né? Esse alerta. O corpo pode manifestar sofrimentos e emoções escondidas, como problemas de relacionamento, insatisfação no trabalho, dentre outras situações. O que causa a doença psicossomática? Existem diversas situações que facilitam o desenvolvimento da somatização, como depressão, ansiedade e estresse. As pessoas mais afetadas são as que sofrem situações como desgaste profissional e carga horária de trabalho exagerada, né? Afetam principalmente pessoas que trabalham com o público, como professores, vendedores, profissionais da saúde, mas estudantes e desempregados também podem sofrer com estas complicações. Trauma na infância ou após acontecimentos marcantes,
Além de conflitos de família, são algumas situações que podem deixar a pessoa com medo e desmotivada para seguir em frente. E também situações de violência psicológica e de desmotivação, como acontece nos casos de violência doméstica e bullying. Muita ansiedade e tristeza em pessoas que não compartilham ou conversam seus problemas. E essas são as causas das doenças psicossomáticas. Algumas das causas, tá? Falando novamente sobre tratamento, o tratamento para estas doenças podem envolver o uso de medicamentos, como analgésicos, anti-inflamatórios, antihistamínicos, para aliviar seus sintomas. No entanto, é importante o acompanhamento de um psicólogo para aprender a controlar as emoções e tratar a verdadeira causa do problema. As contribuições da psicanálise para a teoria psicossomática são valiosas, no sentido de que, qualquer que seja o momento de sua elaboração, a teoria psicossomática permanece estreitamente ligada à psicopatologia e, mais especificamente, à noção de psiconeurose. Nesse contexto, podemos destacar a relevância dos benefícios que a visão psicossomática trouxe para a compreensão dos pacientes somatizadores, auxiliando os profissionais da psicologia e da área da saúde o entendimento da etiologia das doenças psicossomáticas, dos pacientes e das queixas trazidas pelos mesmos. O estudo mais moderno da psicossomática apresenta uma visão integrada, ou seja, um olhar voltado para o indivíduo e não para a doença. Os sentimentos negativos danificam o corpo, enquanto o poder das relações pessoais, da meditação ou do amor podem desencadear processos de autocura, né? As terapias holísticas também, yoga, meditação, acupuntura, o reiki, né? Tudo isso pode colaborar, além da psicoterapia. Falando mais sobre as psicoterapias, milhares de pessoas, vejam bem, milhares de pessoas